Amigos da TV Cidade, aqui nos encontramos, é hora do programa Cidade Aberta, segunda edição, iniciar no dia de hoje o Cidade Aberta, que vai dar sequência ao tema que nós vimos tratando na primeira edição, a história do município de Farroupilha. Farroupilha com seus 83 anos de emancipação política, mas enfim, recordar a história, uma viagem ao passado. Hoje quem nos conduz nesta viagem é o farroupilhense nato Raul Pedro Tartarotti, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. Ele que também é autor do livro Farroupilha, História de uma Cidade. O senhor falou muito sobre a questão das ruas, enfim, do começo. Eu gostaria de avançar um pouquinho agora, o senhor deve ter registrado no livro também, seu Raul, o movimento emancipacionista, década de 30, começa a se criar aquele movimento para que Farroupilha seja uma cidade. Até então era Nova Vicenza, mas teve um movimento muito forte aqui na comunidade. E vejam, segundo o que eu tenho conhecimento da história, um dos nomes preteridos para Farroupilha não era Farroupilha, era um outro nome. Sem dúvida. Conta essa história. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Nós dependíamos totalmente de Caxias, da época. Éramos uma colônia de Caxias do Sul. Perfeitamente. E tínhamos também elementos de projeção aqui, tipo Ângelo Antonello, que era um político de estirpe. E ele era um dos que fazia parte da comissão que falava com o prefeito de Caxias. Ele não era vereador. Ele conversava muito com o prefeito de Caxias. E nós tínhamos, então, a ideia, principalmente o povo em si queria a emancipação. Um dos locais onde se debatia muito o assunto era o Café América, onde hoje existe esse prédio da Grandene, não sei se é da Grandene ou da família mesmo, e na farmácia do seu Dalcinho Andrade, que era um sujeito extraordinário, muito inteligente. Então ali se reuniu os políticos farroupilhenses. E Caxias não queria saber, principalmente o Muratória, que era quando prefeito. Ele aceitava as sugestões do Ângelo Antonello, porém não queria saber da emancipação de Farroupilha. Ocorre que nós se aproximávamos do centenário da Revolução Farroupilha, no ano de 1935. Completava 100 anos a Revolução Farroupilha. E aí foi uma comissão muito grande daqui, de todo o município, falar com o Flores da Cunha, que era o governador do estado, nomeado pelo Getúlio, que era o presidente da República. E lá expuseram a possibilidade de emancipação. Flores da Cunha estava muito entusiasmado com os festejos do centenário da Revolução Farroupilha. E aí ele sugeriu o nome de Farroupilha. Foi ele que sugeriu o nome de Farroupilha. Foi logo aceito pela comitiva, porque se tinha um nome, é porque ele podia emancipar Farroupilha. Na mesma ocasião estava lá o pessoal de Flores da Cunha e um dos componentes era o senhor Antônio Batista, que ele tinha na família o Jacone, que tinha gente lá de Flores da Cunha casado com o Jacone. Então eles estiveram conversando e eles disseram o seguinte: se vocês sugerirem o nome de Flores da Cunha para o município de vocês, ele vai assinar o decreto. Dito e feito. Eles logo sugeriram também o nome de Flores da Cunha, e Flores da Cunha assinou
a emancipação. Realmente, isso aí foi algo extraordinário que aconteceu para Farroupilha. Os festejos de emancipação de Farroupilha foi simplesmente excepcionais. Grande parte realizados no Grêmio Esportivo Vicentino, que era o clube local de maior expressão que nós tínhamos aqui no centro. Se localizava ali na Júlio de Castilho também. Foi escolhida como rainha a professora Silvia Jaconi. Ela realmente era uma linda mulher. Era professora e foi diretora do nosso grupo escolar. E foi, então, os primeiros festejos iniciados ali no Grêmio Esportivo Vicentino e culminaram com um churrasco lá no Veraneio Mate. Veraneio Mate. Veraneio Mate. Que desapareceu porque incendiou, desapareceu. Mas se reuniu lá uma população enorme para festejar e comer um churrasco e com as autoridades. E aí já havia sido eleito o novo prefeito, o doutor Armando Antonello, que era sobrinho do seu Ângelo Antonello, e a Câmara de Vereadores. Estava constituída também. Também foi presidida pelo senhor Ulisses Castanha, que então era diretor da cooperativa, que hoje resta só o prédio, que é ali perto dos trilhos, aquele prédio enorme que tem aí. Era uma organização fantástica. E não deu. A administração não foi boa, não foi do meu entendimento. Sim. E aí acabou sucumbindo. Acabou consumindo. Né? Bom, mas o município, depois de emancipado, foi outro completamente. Mudou da água para o vinho? Sem dúvida nenhuma. Tinha atração de tudo que era canto, tinha gente que vinha de tudo quanto era lado. Se estabelecia aqui. Você tem uma ideia de quantas pessoas havia naquele ano habitavam aqui naquele ano que o município foi criado Farroupilha, um número aproximado? Chegava a 10 mil pessoas? Não. Mais ou menos. Mais ou menos 10 mil pessoas. Menos. 10 mil habitantes. 10 mil. Não chegava a 15. Sim. Não chegava a 15. Mas era bem extenso, viu? Porque veja bem que o cemitério era lá no fundo, né? Ela é lá no fundo, né? E a estação ferroviária é lá adiante. Né? E para o lado de baixo, então, ligava uma coisa com outra. Né? E tínhamos também como já distrito Nova Milano, que era uma potência. Tinha uma cooperativa extraordinária. A cooperativa Emboaba. Emboaba Limitada. Sim. Administrada pelo senhor José Baumgartner, que foi prefeito de Farroupilha em 1949. Um sujeito extraordinário, de uma conduta simplesmente fantástica. Ele morreu em pleno mandato de prefeito. No exercício do mandato de prefeito. No exercício do mandato de prefeito. Sim. Bem, Nova Milano, no meio de todo esse contexto, depois da emancipação, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre Nova Milano. Nova Milano, na verdade, vivia em função também da cooperativa Elsa, mas não se desenvolvia. Colégio era das irmãs, que posteriormente, quando o Clóvis Tartarotti foi prefeito, ele adquiriu o colégio. Né? Eu não sei, eu não vejo razões por que Nova Milano não se desenvolveu. Porque também é a cooperativa praticamente falida, né? Hoje.
E não tem outras iniciativas lá, né? E Farroupilha, quando começa a se desenvolver industrialmente? Bom, a parte industrial veio mais adiante. Mais adiante. Primeiro, uma das coisas que começou aqui foi o seguinte: a Industrial Madeireira, que era uma potência em Caxias, hoje não sei se ainda funciona, estabeleceu uma filial do outro lado da estação ferroviária. Fazia um movimento fantástico, né? Fazia um movimento fantástico de madeira, que depois foi substituída pelo Rangrab Pool. Por muito tempo se desenvolveu. E aí então surgiu o calçado, sendo a primeira fábrica de Paulo Broilo. Paulo Broilo instalou aqui no centro, no fundo da sua residência, num prédio que ele ergueu, já com máquinas, a primeira fábrica de calçado. Tinha como sócio o seu Carlos Eger e também os Nervos, que posteriormente se desligaram do Paulo Broilo, e ficou só a indústria de calçados Broilo, e foi criado a indústria de Eger Endeavor. Eger Endeavor também foi a segunda fábrica. A segunda fábrica de calçado. De calçado. Eu diria que o que mais se destacou em Farroupilha foi o calçado. O calçado projetou Farroupilha? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque atrás dessas vieram várias fábricas, grandes, pequenas, todo tipo, Dalmonte, Senhore. E bairros, como é o caso do bairro 1º de Maio, que surgiram em função da grande massa trabalhadora nas indústrias calçadistas. Olha, em 1972, 73, foi criado o Distrito Industrial. Na época do prefeito Avelino Major. E lá se estabeleceu os irmãos Grendene, que eles forravam os garrafões com plástico. Evidentemente era uma indústria muito pequena, com pouca atividade. Então eles quiseram... Os irmãos Pedro e Alexandre Grendene. Pedro e Alexandre Grendene quiseram dar um passo maior. E com o apoio do Pedro, o velho Pedro Grendene, eles conseguiram comprar aquele prédio onde começou a Grendene, que era de propriedade de uma empresa que faliu. E eu sabia de tudo porque eu era o gerente do Banrisul. E o Banrisul, que havia financiado esse projeto, a compra, fazia tudo por intermédio do Banrisul. Então o Pedro veio lá e procurou saber como é que poderia comprar. Ele comprou, ele tinha condições de comprar, adquiriu o prédio e começou a se instalar a Grendene. Tanto que dali, aonde tem o prédio, para trás, eu digo para trás aonde nós vamos até lá quase no Machadinho, é tudo casa uma após a outra. Todas praticamente gente que trabalhou na Grendene. 1º de Maio inteiro. E não só ele. E depois que eles saíram daqui, se mudaram daqui, olha, teve gente que passou fome aí, viu?
Não quero nem entrar no mérito. É um momento delicado dos anos 90. É muito delicado. Muito delicado. Felizmente, acabava de surgir a indústria malheira de Farroupilha. Que viria a tomar o espaço do calçado. Sem dúvida nenhuma, hoje a malha de Farroupilha é um destaque nacional. Segundo consta, a cidade de Farroupilha é a maior produtora de malhas artesanais, especialmente, né? Sim. Do Brasil. Do Brasil. O que foi vendido de malhas no centro de compras o ano passado foi algo extraordinário. É verdade. Até porque o frio também colaborou. Eu lhe peço mais uns minutos, peço licença, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta, hoje conversando com o farroupilhense nato Raul Pedro Tartarotti, nosso convidado que está aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, um prazer estar aqui conversando com vocês, passando dicas. Sou a nutricionista Joana Butelli, trabalho com nutrição clínica e esportiva. Então, vou passar para você algumas dicas desse meu dia a dia, do meu trabalho, tanto em consultório quanto quem gosta hoje de praticar um esporte. Dica principal, mais valiosa, acho, de todas, aquela que a gente quer escutar, que a gente quer a mágica, significa alimentação saudável e atividade física. Não queiram inventar outra linha, não ser essa. Essa é a básica, essa é a que funciona. Leva um pouco de tempo, mas confiem que ela é duradoura. Praticar um pouquinho de exercício ao dia, 20 minutos bem intensos. Não precisa 40, 1 hora de atividade física. Tem gente que fica 2 horas, isso realmente cansa. Um professor que faça uma adaptação ao seu tempo. Então, acredito que uns 30 minutos bem feitos está excelente. E aquela alimentação da vovó, quanto mais saudável for, quanto menos química tiver, quanto mais variada, colorida, equilibrada for, para esse equilíbrio, nós estamos para ajudá-los. Procurem um bom nutricionista, um nutricionista que se atualizem, não muito modismo que a gente está vendo nas mídias. Essa é a dica que acho que vai levar vocês para o futuro do que estão buscando. Valeu! Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais.
Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorbi da Dallagnese, sou engenheira de alimentos e a dica é optar por estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas, funcionários que possuam capacitação em microbiologia. Por que estudar microbiologia de alimentos? Porque milhares de micro-organismos estão presentes naturalmente em nosso ambiente, ou seja, na terra, na água, nas pessoas, no ar, nas plantas, nos animais. São micro-organismos tão pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu. Precisamos de ajuda de um aparelho com potentes lentes, chamado microscópio eletrônico. E existem 3 tipos de micro-organismos. Os micro-organismos que nós chamamos de bons, que nos auxiliam na produção de queijos, iogurtes, vinho, pão e cerveja. Já os micro-organismos deteriorantes, que estragam os alimentos, mudando seu aspecto, cheiro e sabor, o que impede o consumo do produto, podendo ou não causar doença. E, por fim, temos os micro-organismos maus, ou patogênicos, que causam doenças. Eles são uma verdadeira ameaça à nossa saúde, pois produzem um veneno chamado toxina. Por isso, os serviços de alimentação devem apresentar armazenamento ideal para seus ingredientes na temperatura correta. Devem cozinhar os alimentos até atingir a temperatura correta, que destrói esses micro-organismos. Então, reforço a dica: frequentar estabelecimentos que possuam boas práticas. O programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha volta. Nós estamos hoje com uma presença ilustríssima nos estúdios. Está conosco o Raul Pedro Tartarotti, farroupilhense nato, historiador. Ele que é autor também do livro Farroupilha, a história de uma cidade. Estamos relembrando alguns dos momentos do passado que marcaram a vida de Farroupilha. Enfim, um momento muito oportuno aqui na programação da TV Cidade. A gente estava falando na deixa final, no bloco passado, sobre a questão da indústria, e o senhor destacava de que veio o calçado, depois o calçado tem um baque na década de 90, vem o setor malheiro com toda a sua força, depois dos anos 2000... Está ponteando. Isso, lá em cima, Eu acho que está ponteando. Ainda ponteando. Hoje, se o senhor definisse Farroupilha na área da indústria, o setor malheiro é referência ainda? Como o senhor vê a indústria no momento? Sim. Eu acho que ainda se destaca a malha em Farroupilha. Porém, tem o seguinte: existem muitas iniciativas de toda a ordem em Farroupilha e que estão prosperando e não estão tendo aqueles prejuízos que a vizinhança tem, principalmente Caxias do Sul. Caxias do Sul está... Por ser um polo metal mecânico pesado. Terrível, né? Então eu acho que Farroupilha é algo de extraordinário que está marcando, porque talvez sejam boas administrações e que estão fazendo coisas boas e aceitas pelo Brasil inteiro. Porque os produtos de Farroupilha, a partir da malha, do vinho e de outros, se destacam pela qualidade
pela beleza e pela qualidade também. Extraordinário. Extraordinário. Essa que é a verdade. Eu gostaria de ouvi-lo também, porque é um fato marcante na história de Farroupilha. Farroupilha teve uma única ocasião em que recebeu um presidente da República, ainda na época do chamado regime militar. 1975, 20 de maio, no centenário da imigração italiana, quando se também inaugura o Parque da Imigração Italiana de Nova Milano. Pela primeira vez, Farroupilha recebe a visita de um presidente da República. Nos conte, gostaria de ouvi-lo um pouquinho sobre esse episódio. Eu vivi esse episódio. Foi feito lá em Nova Milano, um pavilhão que reuniu gente de toda parte, principalmente da nossa região, em que foi salientado o centenário da imigração italiana. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E nessa ocasião esteve entre nós o general Ernesto Geisel, então presidente da República, acompanhado do senhor Amaral de Souza, que era o nosso governador do estado, e o nosso prefeito Clóvis Tartarotti. E tinha centenas de pessoas, porque foi algo de extraordinário, nunca visto na cidade. Foi um dia muito festivo? Principalmente na parte da tarde, onde esse povo todo esteve reunido na Praça de Nova Milano, onde foram feitas apresentações e muitos discursos, salientando sempre o fato histórico que estávamos festejando. Simplesmente fantástico. Eu diria que foi esse momento que Farroupilha viveu. A vinda do presidente Ernesto Geisel a Farroupilha. Ernesto Geisel. Sim. Para, junto conosco, festejar o centenário da imigração italiana e apreciar o desenvolvimento da nossa região. Saber o que esta região estava fazendo. Conhecendo boa parte do passado da nossa Farroupilha, eu sempre gosto de dizer o termo, olhando daqui para frente, o senhor é otimista com Farroupilha? Como o senhor vê a Farroupilha do futuro e os principais desafios? Eu acho o seguinte: infelizmente, os nossos políticos não estão trabalhando para o desenvolvimento do Brasil. Porque as discussões são longas, tanto na Câmara como no Senado. As indecisões, então, são terríveis. E eu acho isso aí altamente prejudicial. Porque, de repente, por exemplo, vem uma reforma trabalhista junto com a reforma da Previdência. Até ajustar tudo isso nas nossas indústrias, não sei qual vai ser o resultado. Vai longe. E vai demorar muito mesmo para que isto aconteça. Tomara que eu esteja enganado e que venha tudo para o melhor. E Farroupilha? Como o senhor vê a Farroupilha do futuro? Eu espero que continue saliente nos destaques que existem hoje, por exemplo, da malharia, né? E outras A religiosidade outras é iniciativas. importante
Como? A religiosidade é importante? Caravaggio. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho extraordinário também. Porque é uma divulgação nacional. E eu diria o seguinte: se Nossa Senhora Aparecida é hoje a maior festa do Brasil, nós podemos dizer que a Nossa Senhora do Caravaggio não está muito longe dele. É muito apreciada, é muita gente que vai ao Caravaggio, e acho que fazem muito bem aumentar o santuário, que é o projeto que está sendo estudado, em vias de conclusão, digamos, né? É uma pena que isto tudo exige muitos recursos e que entram à míngua, não é? Mas acho que vamos chegar lá. Chegaremos lá. Chegaremos lá, com certeza, não é? E acho que a religiosidade é um destaque primordial para a Farroupilha. Para a Farroupilha. Ah, sem dúvida nenhuma. É uma mola de Farroupilha. Sem dúvida nenhuma. Muita gente que nem viria, não quer nem saber para que lado fica a Farroupilha, mas quer ir lá no Caravaggio. Quer chegar no santuário. Quer chegar no santuário do Caravaggio, né? Seu Raul. Tem a sua devoção à Nossa Senhora do Caravaggio. Com certeza. Eu sou um deles. Vai seguido ao santuário? Frequento permanentemente o santuário Nossa Senhora do Caravaggio. Mas antes de que me diga alguma coisa, se me permite, sim, eu gostaria de lhe passar às mãos um volume do meu livro, com muita satisfação, para que tenha, às vezes que queira consultar, uma leitura, coisa parecida, uma leitura para conhecimento dos destaques de Farroupilha numa determinada época. Olha que plena alegria receber. Isso aí representa essa história. O começo daquilo que nós já falamos. Até depois da emancipação, um pouquinho mais depois da emancipação. Tem o colégio, o grupo escolar, o colégio das irmãs, mas é que também tem coisas que só tem as datas, né? Mas aqueles tradicionais comerciantes, industrialistas estão aí. Estão todos aqui. Olha, fico muito feliz, inclusive também autografado pelo autor, com uma dedicatória. Farroupilha, uma história, Farroupilha, a história de uma cidade. Então, escrito por Raul Pedro Tartarotti. Fico muito feliz e quero ter, sim, com certeza, uma leitura muito aprazível, de muito conhecimento, porque só ouvi-lo já me contagiou muito. É uma oportunidade ímpar, mais uma ímpar na minha trajetória da comunicação aqui em Farroupilha, agora na TV Cidade. Lhe agradeço muito pela presença, lhe deixo com as palavras finais. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade que me concedesse de estar aqui hoje e dizer alguma coisa que eu consegui reunir num livro, fruto de muita pesquisa, destacando coisas que a maioria da população de Farroupilha hoje desconhece a origem dessas coisas. De modo que para mim foi uma satisfação imensa, e quando precisar de alguma coisa que possa lhe ser útil, lhe convidaremos. Disponha, será um prazer vir aqui. Da mesma forma. Muita satisfação. Agradecido, muito obrigado. Olha, é um dos programas que eu guardarei no coração também, de tanta emoção, de tanta alegria. Eu aprecio muito esse tipo de programa de conhecimento, de pessoas
do perfil do nosso convidado, nosso entrevistado de hoje, o Raul Pedro Tartarotti. Enfim, é destas pessoas que o país precisa hoje, é dessas pessoas. Farroupilha precisa de mais pessoas desse perfil. O Estado, o Brasil, pessoas que realmente têm esta visão. Olha, está no fundo do coração, e fico muito agradecido mais uma vez pelo livro Farroupilha, a história de uma cidade, com o qual também fui presenteado. Eu quero chegar ao final desse programa dedicando a Farroupilha, que continue sendo esse nosso município que nos dá, sim, eventualmente alguns desafios, mas também nos dá tantas alegrias. Aqui é uma terra abençoada, uma terra de Nossa Senhora de Caravaggio, uma terra de imigrantes italianos que não são mais presença maciça, mas enfim, que também aqui vieram e desenvolveram esta região, e hoje nós somos uma região muito diversificada na economia, na área industrial, diversificada também do ponto de vista da formação do nosso povo. São muitas etnias que hoje estão em Farroupilha e que fazem Farroupilha. Eu sempre digo, o descendente italiano, ele não é o mais importante. Ele foi importante porque foi como a galinha choca abraçou outras culturas que aqui também se desenvolveram. Parabéns, Farroupilha, esta linda e bela cidade, coração da Serra Gaúcha. Até o nosso próximo programa.